número 5. Enquanto os irmãos abrem a Escritura, aqueles que nos visitam e já têm nos visitado por um tempo, se você deseja também fazer parte desta igreja, deseja ser um membro, nos procure para que você possa fazer a classe de discipulado, possa fazer a classe de novos membros, se for o caso, então seja recebido também na comunhão dos santos aqui. Nós seremos ainda mais felizes e alegres em contar com vocês, como membros desta igreja, para a glória do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, verso de número 4. Nós vamos pensar nessa noite sobre o choro abençoador. Mais uma vez, o choro abençoador. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Todos juntos, em uma só voz, a palavra de Deus nos diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Oremos. Pai, nós chegamos na parte mais importante do culto. O Senhor nos ensina coisas grandiosas pelo meio das bem-aventuranças. E pedimos a Ti que nessa noite seja assim. Venhamos nós aprender da Tua palavra. Venhamos nós a ser confrontados pelo nosso pecado. Venhamos nós a entender, Senhor Deus, que aqui neste mundo nós somos chamados para uma vida de choro por causa do pecado que há em nós e o pecado que nos cerca todos os dias. Que o Senhor nos dê a graça de compreendermos mais uma vez a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto eu preparava o sermão desta noite, durante a semana eu procurei loucamente por uma história que servisse como ilustração, para que nós pudéssemos começar o nosso sermão entendendo aquilo que nos ensina a segunda bem-aventurança. Entretanto, meus esforços foram vazios e nulos até chegar na quinta-feira pela manhã. Eu não sabia ainda o que Deus reservava a mim e a minha casa nesta semana, e aquilo que se passava, que serve como uma ilustração daquilo que nós vamos pensar nessa noite. Nessa semana, na quinta-feira, nós perdemos a nossa cachorrinha de estimação, a Gucci. E antes que você me acuse de qualquer coisa, nós não a tratávamos como uma pessoa, tá? Ela era apenas um cachorro que nós amávamos e cuidávamos como é requerido de nós na palavra do Senhor. Nada além disso. Gucci era uma chachau dócil, meiga e brincalhona. Meio destrambelhada, desajeitava, ela pensava e agia como se fosse um cachorrinho pequeno, apesar dos seus mais de 20 quilos. Eu e Sara a pegamos quando nós chegamos da lua de mel. De lá para cá ela tem estado conosco em nossa casa. Ela foi nossa companheira nas nossas primeiras viagens como casais para a cidade de onde eu nasci. Ela sempre assentava-se do lado esquerdo, atrás do motorista, e a janela aberta era um requisito para ela, para que ela sentisse a brisa do ar e de alguma forma parecia sentir-se livre naqueles momentos. Aliás, ela nos acompanhou em todas as nossas mudanças de casa até aqui. Desde quando saímos lá de Belo Horizonte já foram 5 mudanças. Uma casa maior, uma casa menor, uma com quintal, outra sem quintal. Não importa qual era o tipo de casa, ela sempre continuava conosco, dormindo aos pés da cama, como sempre fez desde que a pegamos. Gucci era o brinquedo predileto do Felipe. Felipe se alegrava com ela todos os dias, e desde que ele chegou à maternidade, uma relação entre eles havia se criado. Ele queria apenas brincar com ela e ela queria protegê-lo, custe o que custar. Por um tempo ela chegou a abandonar o nosso quarto, começou a dormir debaixo do berço do Felipe. E assim a relação de amor entre eles, com o Felipe puxando o seu rabo, fazia carinhos meio brutos, meio de crianças que às vezes pegam o brinquedo e dá na cabeça do cachorro e assim por diante. Mas mesmo assim ela nunca o mordeu, ela nunca a revidou, ela sempre olhava para ele como se aquilo fosse a parte mais feliz do seu dia. A partida da Gucci tem sido algo difícil lá em casa, principalmente para o Felipe. Nós temos sentido a sua ausência, pois já não tropeçamos mais em um monstrinho de 20 quilos que entrelaçava nas nossas pernas e pés quando chegávamos ou quando corríamos para pegar alguma coisa por entre os cômodos da casa.
O mais difícil tem sido perceber a dor e a saudade nos olhos, nas atitudes e nas palavras do Felipe. Ele não conhece a vida sem a Guti. Desde quando nasceu, a Guti estava ali, ao seu lado em todos os momentos. Por isso, por mais que expliquemos a ele tem orado para que Deus cure a Guti e não sei por que ele tem na cabeça que se vir na igreja vai encontrar uma outra Guti. Não sei qual a razão dele pensar assim. A gente já ensinou, já falou, mas ele continua pensando da mesma forma. O Felipe completa 3 anos neste mês, mas ele já tem descoberto uma realidade nua, crua e dura que eu e você já conhecemos neste mundo quebrado. O pecado tira de nós, todos os dias, aquilo que nós mais amamos, mesmo que seja um animal de estimação, nos levando então ao choro, diante das perdas, das mortes, de tantos estragos que o pecado causa na minha e na sua vida. É sobre isso que nós iremos pensar nesta noite. Sobre o choro diante do pecado que escraviza, o pecado que destrói, corrompe a nós mesmos, o mundo que nós vivemos e até mesmo a bela criação do Senhor, o nosso Deus. Nessa noite nós veremos que a segunda bem-aventurança é um chamado ao choro, por causa do pecado e as suas mais diversas consequências e realidades drásticas na nossa vida cotidiana. Semana passada nós começamos a pensar um pouco sobre as bem-aventuranças ensinadas pelo Rei Jesus no seu tão famoso Sermão do Monte. Eu disse aos irmãos que as bem-aventuranças nos ensinam algumas atitudes e algumas características que nos distinguem daqueles que ainda permanecem como membros do reino das trevas, do reino do pecado, que ainda permanecem mortos no reino das trevas e de Satanás. Nós vimos que a primeira bem-aventurança nos convoca a refletir sobre a visão que temos acerca de nós mesmos. A forma como nós nos enxergamos, a forma como nós nos definimos diante do Senhor, o nosso Deus. E aprendemos que a forma correta é nos enxergarmos como mendigos espirituais diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, enxergarmos a nossa miséria espiritual, enxergarmos que nós não somos nada, além de um amontoados de pecados, que ainda assim podemos experimentar o céu na terra, por meio de uma vida sob a bênção e alegria do Senhor, ao reconhecermos quem de fato nós somos. Hoje nós iremos meditar na segunda bem-aventurança, a qual nos convida, de uma forma estranhamente intrigante, como os irmãos perceberão, para uma vida de choro, para uma vida de lamento, diante do Senhor, o nosso Deus. Essa bem-aventurança vai nos ensinar 3 coisas nessa noite. A primeira delas é que o choro é necessário. A segunda é que o nosso choro perdurará toda a nossa vida. E a terceira, que o choro um dia dará lugar ao consolo divino. Nós vamos começar entendendo que o choro nos é necessário. Vamos mais uma vez ao verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurados. A segunda bem-aventurança nos fala de uma das experiências mais complexas da vida humana, que é o choro. O choro pode ser algo bom ou ele pode ser algo ruim. Depende do contexto no qual nós estamos envolvidos. O choro num casamento, por exemplo, do noivo e da noiva, é um choro bom. É o choro de alguém que está realizando o sonho de se casar e formar a sua tão sonhada família e iniciar a sua vida a 2 como uma só carne. Entretanto, o choro no velório é completamente diferente, porque ali o nosso coração chora diante da dor da separação e da saudade daqueles que nós amamos que partem deste mundo. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui neste texto é identificar ou definir qual é o tipo de choro que Cristo Jesus está nos falando nessa segunda bem-aventurança. E aqui é uma chave para nós entendermos. Todos os estudiosos e comentaristas estão unânimes entre si de que a segunda bem-aventurança ela está diretamente ligada à primeira bem-aventurança.
De forma que nós não vamos compreender bem sem entendermos a segunda, e nós jamais conseguiremos compreender o ensino da segunda se não compreendermos também a primeira bem-aventurança. Nesse sentido, o choro aqui está interligado com a ideia de possuir uma visão clara da nossa miséria espiritual diante de Deus. De forma que quanto mais claramente nós vemos o monte de pecado que somos, os pecadores cruéis e horrendos que nós somos, quanto mais nós temos a visão clara da nossa depravação, mais nós choraremos diante do Deus Santíssimo. A ideia é que quanto mais vemos o pecado em nós, o pecado destruindo a nossa vida, o pecado destruindo o mundo que nós vivemos, o pecado destruindo a criação de Deus, o pecado destruindo tudo aquilo que nós amamos, mais nós deveríamos chorar pelo mundo quebrado e a realidade dura na qual nós vivemos aqui. Sendo assim, a segunda bem-aventurança é um chamado para o choro motivado pela compreensão de nossa pecaminosidade. Da compreensão de que você não vale nada, de que diante do Senhor você é um trapo de imundícia, e de que tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus não serve para absolutamente nada. É o choro que nasce em nosso coração quando percebemos que nós não temos nenhum tipo de benfeitoria ou algum tipo de mérito diante do Santo Deus. É o lamento de perceber que nossas palavras horríveis são um ataque à santidade e à pureza do nosso Senhor. É aquela tristeza que brota no nosso coração, na nossa alma, quando nós compreendemos que nossos pensamentos, que nossas ações são totalmente depravadas, totalmente malignas, vazias de beleza, vazias de poder, vazias de mérito, quando consideradas fora de Cristo Jesus. São as lágrimas que talvez um dia você já experimentou, cuja origem é o reconhecimento de que nós não somos realmente bons e de que realmente não há beleza que agrade a Deus em nós. Desta maneira, quanto mais clara é a nossa visão acerca de nossa pecaminosidade, mais nós deveríamos chorar diante do Senhor. É por essas e outras razões, irmãos, que o choro motivado pela feiura dos nossos nojentos e abomináveis pecados é algo essencial para quem quer se tornar um cidadão do reino de Deus. Porque é esse choro que marca um arrependimento verdadeiro, que marca a vida de um pecador que realmente se arrependeu diante da graça e da cruz de Cristo Jesus. Enquanto um pecador não chorar pelos seus pecados, pelas tristezas que ele comete contra Deus, pelas suas desobediências, pelos seus atos malignos e diabólicos, enquanto o nosso coração não for tomado por essa tristeza e as lágrimas não rolarem pelo nosso rosto, nós ainda não teremos compreendidos a nossa pecaminosidade e a riqueza da graça de Deus na cruz de Cristo Jesus. Não há como nós sermos cidadãos do belo e do santo reino de Deus sem antes lamentarmos, sem antes chorarmos pelos nossos diabólicos e horrendos pecados. Nenhum pecador, inclusive você e eu, pode se tornar membro do reino de Deus sem antes lamentar profunda e amargamente todos os seus pecados, todas as suas transgressões, todas e cada uma de suas iniquidades, tudo aquilo que Deus abomina, que Deus não tolera. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a nossa geração, os crentes da pós-modernidade, eles choram por muitas coisas. Nós choramos por não termos o carro do ano, nós choramos por não termos o celular de última geração. Nós choramos porque não temos a casa do sonho. Choramos por não recebermos aquilo que pensamos merecer diante do trabalho de nossas mãos. Entretanto, nós choramos pouquíssimo, ou quase nada, por causa dos nossos pecados. Nós choramos por tudo. Nós choramos por todas as coisas,
Mas temos uma dificuldade gigantesca de chorar diante de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Nós temos uma dificuldade em nosso coração de chorar e lamentar os pecados que nós cometemos contra Deus, contra o nosso próximo, contra a sua criação. Chorar e lamentar pelos pecados é uma prática esquecida dos nossos dias. É uma prática abandonada pela grande maioria dos crentes desse tempo pós-moderno. Choramos por tudo, menos por sermos diabólicos, menos por sermos cruéis, menos por sermos pecaminosos. O seu coração deve doer por muitas coisas durante o dia a dia, assim como o meu. Mas poucas vezes dói por afrontarmos, brincarmos e zombarmos da santidade do Senhor com os nossos pecados. Pense nas seguintes perguntas comigo por um momento. Qual foi a última vez que você chorou por seus pecados diante de Deus? Você consegue se lembrar? Ou melhor, você já chorou realmente diante de Deus por causa dos seus pecados? Alguma vez na vida você derramou uma lágrima por causa das suas transgressões? Qual foi a última vez que você chorou por não ser parecido com Jesus em santidade e em obediência? Qual foi a última vez que você realmente lamentou profundamente por suas palavras torpes, por seus pensamentos maldosos, por suas ações vergonhosas? Qual foi a última vez que você realmente foi impactado pela verdade bíblica de que você é um pecador miserável, que não presta diante de um Deus santo, e essa verdade tomou conta do seu coração, da sua alma, da sua consciência, e levou a você a ficar de joelho no recôndito do seu quarto, e você chorou a Deus por minutos ou horas por causa dos pecados que você comete? Talvez você esteja se perguntando o porquê de que nós precisamos chorar por causa dos nossos pecados, uma vez que nós pregamos todos os domingos que eles já foram perdoados na cruz de Cristo Jesus. Pois bem, eu quero apresentar a você algumas razões nessa noite. Por causa de cada pensamento pecaminoso seu, aquela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Cristo Jesus, ela foi cada vez mais encravada. Por causa de cada pensamento maligno seu, aquele espinho perfurava ainda mais a fronte do seu Senhor. Por causa de cada palavra iníqua sua, uma chicotada foi dada do corpo de Cristo Jesus. Por causa das suas más obras, cada uma e todas elas, uma martelada a mais foi dada nos pregos que perfuraram as mãos e os pés daquele a quem você diz amar e render a sua vida. Você não chora pelo pecado porque você ainda não compreendeu o preço do pecado. A nossa dificuldade de chorar pelo pecado é porque nós ainda de fato não entendemos a realidade e o que custou o pecado ao nosso Senhor. Nós não choramos pelo pecado porque a dor não será nossa, foi de Cristo. Nós não choramos pelo pecado porque não fomos nós que seremos pregados em uma cruz como Ele foi. Mas entretanto você deve se lembrar que a culpa é nossa, que o motivo fomos nós e os nossos pecados, que cada gota derramada, que cada brado de Jesus naquela cruz, a culpa foi nossa. E se isso não te faz chorar pelos seus pecados, se você entender que os seus pecados causaram dor, sofrimento, morte naquele que você diz amar de toda a alma, de todo entendimento e com todas as suas forças, não fazerem você chorar e lamentar os seus pecados, eu não sei mais o que eu posso dizer para você, para que você ajoelhe hoje diante de Deus e chore por aquilo que você tem feito de errado. Às vezes o seu problema pode ser que você ainda continua vivendo na Disneylândia do pecado, sem arrependimento, sem choro. Afinal, a graça de Deus superabundou.
E você tem brincado com o pecado, tem vivido com o pecado, tem andado com o pecado, tem guardado o pecado no seu bolso, sem se arrepender, sem chorar, pois de fato você jamais amou verdadeiramente a Cristo Jesus e nem mesmo cogitou o preço que Ele pagou na cruz por cada um de nós. Por isso eu quero e preciso te lembrar de que o não chorar por seus próprios pecados significa algumas coisas mediante esse texto. A primeira delas significa que você ainda não possui uma visão clara e objetiva da sua depravação. Você ainda não compreendeu que você não presta. Você ainda não compreendeu que é um pecador depravado, um trapo de imundícia. Você ainda não compreendeu que você, como um todo, é uma afronta à santidade de Deus. Você ainda pensa algo de você que você realmente não é. Largue de ser tolo. Largue de ser ingênuo. Está na hora de você realmente enxergar-se no espelho das Escrituras. Segundo, você ainda não entendeu a gravidade do pecado. Você ainda não entendeu que o pecado é tão grave e tão odioso que é um ataque à santidade do nosso Deus. É por isso que você ainda acha o pecado bom. É por isso que você ainda se deleita com ele. É por isso que você ainda vive com ele como se fossem best friends forever. É por isso que você não chora. É por isso que você não se arrepende. E também você não ama e não é grato pela obra de Cristo Jesus naquela cruz. Pois é impossível você olhar para aquela cruz, entender o preço do pecado, entender o preço das suas obras más e não se arrepender e não chorar amargamente diante do Senhor. Por isso, a minha pergunta para você nessa noite, a principal delas é: você tem chorado pelos seus pecados? Você já chorou pelos seus pecados? Uma segunda coisa que nós precisamos entender aqui é que esse choro pelo pecado perdurará por toda a nossa vida. Vamos mais uma vez ao verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurados os que choram. Uma das coisas que eu mais amo nos ensinamentos de Cristo Jesus, e principalmente no Sermão do Monte, onde ele ensina como um rei com toda autoridade e poder, é que Cristo não esconde de nós a verdade. Cristo não esconde de nós a real situação na qual nós nos encontramos. Cristo não é como a maioria dos pastores dos nossos dias, que passam a mão na sua cabeça e dizem que tudo vai ficar bem, mesmo você vivendo uma vida de pecado. Cristo não esconde de nós a verdade nua e crua, a qual nós experimentaremos durante a nossa vida aqui neste mundo, e a segunda bem-aventurança nos lembra justamente disto. Ela é um exemplo claro de que Cristo nos diz as maiores verdades que nós precisamos ouvir. Veja, se você prestar atenção na segunda bem-aventurança, há para nós aqui uma promessa de consolo. Porque Cristo diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mas veja, essa promessa é diferente da semana passada. A da semana passada estava no tempo presente, lembra-se? Essa aqui está no tempo futuro. Essa promessa não é para agora. Essa promessa não vai se cumprir agora. Esse choro que nós temos aqui por causa do pecado que afeta a nós, a todos à nossa volta e o mundo no qual nós vivemos, o consolo que nós precisamos não é para agora. Ele não vai chegar agora. O tempo verbal aqui está no futuro. Sendo assim, há uma verdade dura, mais importante e escondida aqui nessa segunda bem-aventurança. A nossa vida neste mundo sempre será uma vida de choro e lamento por causa do pecado, até que chegue a ocasião futura do consolo divino inundar o nosso coração. A segunda bem-aventurança é um choque de realidade do Rei Jesus para nós.
O fato de nós nos tornarmos cidadãos do reino dos céus, o fato de nós experimentarmos na terra os céus, não quer dizer que nós vamos deixar de chorar, ou sermos afetados pelo pecado que há em nós e no mundo que nós vivemos. Consequentemente, nós podemos afirmar categoricamente que a nossa vida neste mundo quebrado pelo pecado sempre foi, continua sendo e sempre será uma vida de choro motivada pelo pecado. Pensar de outra forma é viver uma ilusão. É viver uma vida iludida que o Evangelho não nos encaminha por aí. Vou te dar alguns exemplos. Nós sempre choraremos a morte de alguém que nós amamos, pois o preço do pecado é a morte. Este é o salário do pecado, é a morte. Você ainda terá que chorar a morte de muitas pessoas que você ama até chegar o dia de você morrer. Você vai chorar o seu pai, você vai chorar a sua mãe, você vai chorar o seu irmão, o seu amigo, você vai chorar talvez o seu filho, você vai ter que chorar a morte de alguém, porque é isso que o pecado causa no mundo que nós vivemos. Sempre choraremos o mal que afeta todo tipo de pessoa todos os dias, até o fim dos tempos. Crianças continuarão a ser estupradas, mulheres continuarão a serem violentadas, pessoas continuarão a serem mortas de forma cruel e sanguinária. E todos os dias nós veremos e lamentaremos isso nas capas de jornais espalhadas por aí. Nós sempre choraremos as catástrofes naturais, como por exemplo enchentes, furacões, tsunamis, pois a Escritura nos ensina que a criação está no cativeiro do pecado. Sempre choraremos as doenças cruéis que acometem a nós ou alguém que nós amamos. Talvez um câncer, talvez um Covid, como passamos recentemente. Nós sempre vamos chorar por alguma coisa nesse sentido. Sempre haveremos de chorar a morte, como Filipe está fazendo, até mesmo os nossos animais de estimação, porque a criação também morre, e a causa disso continua sendo a mesma. O pecado que afeta tudo e todos que foram criados pelo Senhor. Em outras palavras, o que o Rei Jesus está fazendo aqui na segunda bem-aventurança é nos escancarando a verdade nua e crua que neste mundo a nossa vida será uma vida de choro, será uma vida de lamento, pois onde o pecado está, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado corrói todas as coisas. É por isso que você chora e continuará a chorar até o seu último respiro aqui deste lado da vida. Assim sendo, eu e você precisamos viver uma vida consciente de choro. Há muitas pessoas que estão chorando inconscientemente, sem compreender de qual de fato é a razão do mal que assola todos nós. Mas eu e você conhecemos a verdade. Eu e você somos discípulos de Cristo Jesus. E sabemos que o pecado gera choro e nós devemos chorar então de forma consciente. E isso significa compreender e viver compreendendo que o choro pelo pecado sempre alcançará o nosso coração. As pessoas que você ama vão morrer e não há nada que você possa fazer por isso. Talvez você se case em abril e em maio Deus tire a pessoa com a qual você se casou. E você não vai poder fazer absolutamente nada. Talvez o seu filho nasça amanhã e daqui a uma semana ele já não esteja mais entre nós. E não há nada que eu e você possamos fazer. Por mais que cuidemos e por mais que você cuide da sua flor predileta ou do seu animal de estimação, as pétalas cairão. E o seu animal morrerá. Mesmo que você assista mais e mais jornais, estupros, roubos e assassinatos continuarão aparecendo todos os dias nos noticiários. Não há como fugir, não há para onde correr, não há como se esconder. Essa é a realidade na qual nós vivemos. E talvez você esteja pensando, pastor, por que é assim? Por que essa palavra dura e triste? Por que Jesus está dizendo isso a nós nessa noite? E a resposta é simples.
Somente quando nós perdemos aquilo que nós mais amamos, é que nós nos lembramos de que a nossa vida se passa em um mundo mau, cruel e quebrado, que não foi feito para ser a nossa habitação permanente. Apenas a dor da separação, apenas a dor da saudade de alguém ou da perda de algo que nós amamos, nos ensina verdadeiramente a chorar e lamentar o pecado e as suas consequências. Nós somos tão surdos, nós somos tão lerdos, tão cegos, tão duros de coração, que o sofrimento nada mais é do que o megafone de Deus para despertar-nos do nosso sono espiritual, levando-nos a enxergar a pecaminosidade que há dentro de nós e no mundo que nós vivemos. Se não houver morte, se não haver dor, se não haver choro, se não haver lamento, nós jamais compreenderemos a gravidade do pecado. Por esta razão, iremos passar a vida toda sendo espetados pelo pecado. Quando nós pensarmos que estamos descansados, o pecado vai reaparecer e vai tirar algo de nós, e vai tirar alguém de nós, e vai tirar alguma coisa que nós amamos. De tempos em tempos nós seremos espetados pelas duras consequências do pecado para que o nosso coração seja levado ao choro genuíno, verdadeiro, ao vermos o nosso próprio pecado. O pecado que jaz no mundo como um todo, o pecado que destrói e mata a bela criação de Deus. Portanto, seja bem-vindo ao barco. Viver neste mundo como discípulo de Cristo Jesus significa viver uma vida de choro por causa do pecado. Mas há uma diferença aqui. Alguns choram sem reconhecer a sua miséria espiritual. Já outros choram por compreenderem a miséria na qual eles estão presos. Minha pergunta para você é: de qual lado você está? Você chora como um pecador consciente de quem é? Ou você está daqueles que estão chorando sem saber ou sem se importar com a santidade do Senhor? Uma terceira verdade que nós precisamos entender, e assim encerramos: o choro dará lugar ao consolo. A palavra do Senhor nos diz assim, vamos juntos mais uma vez: bem-aventurados. Uma das coisas que eu e você esperamos durante a nossa vida neste mundo é o dia que nós, enfim, seremos consolados do sofrimento que enfrentamos na nossa vida neste mundo. Talvez você compartilhe do sentimento que eu tenho carregado ao longo da minha vida. Já estou cansado deste mundo. Já estou cansado de sofrer. Já estou cansado de perder aquilo que amo. Já estou cansado de perder as pessoas que amo. Já estou cansado de ver irmãos em Cristo morrendo, de ver familiares partindo. Já estou cansado de ver as duras consequências do pecado na vida de cada um de nós. É sobre este consolo que aguardamos que a segunda bem-aventurança fala. Pois o Rei Jesus nos afirma que aqueles que choram, eles serão consolados. Sim, é uma promessa futura, como nós já vimos. Mas ainda é uma promessa, na qual nós devemos descansar, confiar e alicerçar a nossa alma. Pode demorar, mas ela será cumprida, como todas as outras promessas que nós encontramos na Bíblia. Só que eu quero te mostrar o quanto que a palavra consolo usada por Jesus neste texto, ela é interessantíssima. A palavra consolo aqui, ela é a junção de duas palavras gregas, que quando nós as juntamos, o seu significado literalmente seria ser chamado ao lado por alguém a fim de receber um consolo específico. Ser chamado ao lado por alguém a fim de receber um consolo específico. Nesse sentido, a promessa aqui é que os que choram serão um dia convocados por alguém para estarem perto dele, para que esse alguém console de forma cabal, plena e total aqueles que hoje choram. Um consolo que vai produzir encorajamento e fortalecimento
naqueles que estão chorando por causa do pecado. Portanto, essa vida de choro por causa do pecado, um dia terá o seu fim, quando nós, os cidadãos do reino de Deus, seremos chamados, enfim, para perto do nosso Rei, nosso Senhor Cristo Jesus, a fim de encontrarmos o consolo que nós tanto precisamos e necessitamos nessa vida. Haverá um dia em que Ele voltará, na glória de Deus, com os santos anjos do Senhor, com um clangor de trombetas, nos levará para perto de si, e naquele dia nós experimentaremos este consolo. A primeira bem-aventurança nos ensina que nós podemos experimentar o céu na terra. Mas a segunda nos lembra que este experimentar nunca será completo, nunca será plenamente real, aqui deste lado da vida. Aqui esse experimentar será como gotas. Sempre que nós precisamos, gotas vão sendo derramadas pela graça divina na nossa vida. Mas haverá um dia que o consolo do nosso Senhor Jesus será como um rio caudaloso na nossa vida, curando todas as nossas feridas. Pois será o momento em que toda a criação de Deus, inclusive eu e você, seremos libertados da presença do pecado e, enfim, restaurados à santidade que devemos ter como discípulos de Cristo Jesus. Por isso é que esse choro aqui é considerado bem-aventurado por Jesus. Bem-aventurado os que choram. Por isso, aqueles que choram, curiosamente, são considerados por Jesus como pessoas abençoadas e felizes. Mas choram por coisas ruins, que é o pecado e as suas consequências. Na lógica do reino de Deus, que eu já disse aos irmãos semana passada, que é uma lógica invertida, chorar por coisas ruins nos torna abençoados e eternamente felizes. Em outras palavras, chorar e lamentar o próprio pecado e as mazelas pecaminosas que há neste mundo é sinal de que caminhamos para sermos abençoados com a alegria do consolo eterno do Senhor, o nosso Rei. Somente os que choram durante a vida neste mundo, toda a sua vida, encontrarão na vida posterior o consolo divino abençoado por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim como eu, você sabe que a vida neste mundo não é fácil. Ao contrário, ela é dura, ela é cruel, ela é triste e lamentável. Assim como eu, você também sabe, e você já perdeu coisas demais por causa do pecado. Se eu dissesse e pedisse a você para fazer agora uma retrospectiva do que o pecado já tirou de você, quantas pessoas, quantas coisas, quanta felicidade o pecado já roubou de mim e de você aqui nesta vida. Quantas ocasiões os seus olhos derramaram lágrimas por perder tudo e perder tanto por causa do pecado. Talvez assim como eu, você já se cansou então de chorar diante das consequências dos seus próprios pecados e do pecado que há neste mundo. Mas lembre-se, um consolo é prometido a você nessa noite. Ele é futuro, sim, mas ele vai chegar. Quando menos esperarmos, nos encontraremos com o consolo que envolverá o nosso coração, dessa alegria celestial que a Bíblia nos ensina. Por isso, o meu consolo, o meu conselho a você é: chore por seus pecados. Chore sim pelos pecados que há no mundo. Chore por você ser um pecador cruel, ruim, miserável, depravado e assustador. Chore por você pensar, por você fazer, por você falar aquilo que não deve. Chore por ser uma massa de pecado podre, fedida, que afeta a santidade de Deus todos os dias. Chore pelas consequências e perdas que o pecado traz sobre a sua vida. Chore pelos familiares que se partem, os irmãos que já descansaram, os amigos que você já não pode ver mais por causa do preço cobrado pelo pecado. Chore por tudo aquilo que o pecado tem tirado de você e ainda vai tirar.
Chore diante da realidade que o pecado tem lhe tirado e ainda tirará aquilo que você mais ama aqui neste mundo. Chore pelo pecado que há no mundo que nos cerca. As maldades feitas com as crianças, as crueldades dos homens uns para com os outros, as tragédias da natureza que tiram vidas aos montes. Chore, lamente a natureza estar nessa condição de cativeiro. Mas em tudo isso, chore com esperança. Com uma esperança convicta de que todo este mal um dia terá o seu fim. Que todo este mal um dia encontrará o seu final na bendita pessoa de Cristo Jesus. Chore sim, mas chore olhando e crendo nas promessas das Escrituras sagradas para mim e para você. Chore com seu coração voltado para o seu Rei, para o seu Senhor, para o seu Salvador. Sabe por quê? Quando nós vamos em Apocalipse, no fim dessa história que nós estamos vendo desenrolar dia após dia, a Bíblia nos diz que o nosso Rei enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Já parou para pensar porque a Bíblia diz isso lá em Apocalipse e não nas cartas de Paulo? Porque é lá, naquele dia bendito, que nós aguardamos que todas e cada uma das lágrimas dos nossos olhos, derramadas por causa do pecado, serão enxugadas pelo Senhor. Pois nós iremos para um lugar onde já não há mais morte, nem pranto, nem dor, porque o pecado já não mais existirá. O choro nesta curta vida, talvez por 80, 90, 100 anos, não se compara à glória que nos está prometida na eternidade como um todo, sendo consolados pela graça que vem da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No final de tudo, a minha pergunta para ti é: pelo que você tem chorado? O que é aquilo que tem feito o seu coração lamentar este mundo mau que nós vivemos? Quais são as razões que tem feito as lágrimas correrem pelo seu rosto? Você tem chorado realmente por causa do seu pecado e do pecado que nos cerca todos os dias? Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio. É esse tipo de cidadão que Deus recebe no seu reino dos céus. Os que choram são aceitos. Os que choram são considerados como abençoados e felizes. Aqueles que não choram são considerados amaldiçoados e vão passar a vida inteira num lago de fogo e enxofre. Os que choram recebem consolo. Os que não choram recebem castigo da parte do Senhor. Chore por causa do seu pecado e você descobrirá a alegria de ser consolado pela cruz de Cristo Jesus por toda uma eternidade. Por toda uma eternidade. Eu quero te convidar a permanecer sentado. Nós seremos conduzidos em um hino de número 74. E enquanto nós cantamos este hino, eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida. Refletir sobre aquilo que você tem chorado. Coloque a sua vida diante do Senhor. Chore por aquilo que você tem feito de errado e por tudo aquilo que o pecado tem tirado de você. Tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque
mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Oremos. Senhor, essa noite nosso coração se encontra compungido pela Tua Palavra. Nós queremos nos arrepender nessa noite, de chorarmos por tantas coisas, mas tão pouco por sermos o pecador miserável na Tua presença. Senhor Deus, tantas coisas têm ferido o nosso coração, mas infelizmente a realidade da nossa pecaminosidade tem sido uma das poucas que às vezes nós nos lembramos. Senhor, nessa noite nós nos reunimos como Teu povo em Assembleia Santa, e é nessa comunhão que nós queremos suplicar ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que nos leve, Senhor Deus, a uma vida de choro contínuo diante do Senhor, pelas mazelas que ainda há em nós, pelas mazelas das quais nós já fomos também libertados um dia, aquelas que nós ainda cometeremos, porque todas elas custaram a vida daquele a quem nós mais amamos, que é Cristo Jesus. Não deixe o nosso coração se esquecer de que nossas palavras torpes, de que os nossos pensamentos diabólicos, de que as nossas ações cruéis custaram a Jesus uma coroa de espinhos, chicotes em suas costas, uma lança entrando ao seu lado, pregos nas mãos e nos pés, e sobretudo o cálice da ira do Senhor derramada sobre ele. Que diante dessa realidade, Senhor Deus, não sejamos apenas crentes gratos por aquilo que nós recebemos da cruz, mas sejamos crentes conscientes e choram diante da razão pela qual Cristo precisou ser pregado naquela cruz. Senhor Deus, trabalhe no nosso coração, por meio de tudo aquilo que nós temos perdido nessa vida. Que tudo aquilo que nós temos perdido, Senhor Deus, seja um lembrete ao nosso coração de que o pecado não vale a pena, de que conviver com o pecado não faz sentido, de que brincar com o pecado é algo cruel, é algo diabólico. As pessoas que perdemos até aqui sejam lembretes, Senhor Deus, de que o pecado nos separa de quem mais amamos. As outras coisas que nós perdemos até aqui, seja bens, seja animais de estimação, seja lá o que for, sejam lembretes que o pecado nos custa absolutamente todas as coisas.
não apenas a vida daqueles que nós amamos. Ó Senhor, nós já estamos cansados deste mundo. Nós já não aguentamos mais sermos espetados pelo pecado todos os dias, vendo amigos, vendo irmãos na fé, familiares, Senhor Deus, morrendo, sendo acometido por tantas doenças, sendo, Senhor Deus, de alguma forma sofrendo pela causa do pecado. Por isso nós oramos aquilo que cantamos e ouvimos nessa noite. Que o Teu Filho Jesus volte para nos buscar o mais depressa possível. Nós ansiamos o dia em que Ele irá enxugar cada lágrima do nosso rosto. Ansiamos o dia, Senhor Deus, onde as nossas lágrimas se transformarão em consolo e júbilo na Tua presença. Ansiamos o dia onde nós estaremos em um local onde nós não mais choraremos, mas viveremos uma vida eterna de alegria na Tua presença. Já não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem pecado. Não precisaremos chorar por afrontar a Tua santidade com os nossos pecados. Nos guarde e nos persevere até esse dia, para que quando Cristo voltar, sejamos encontrados como aqueles que são considerados abençoados por Ti, por chorarem continuamente por causa dos pecados e as suas consequências cruéis desse mundo que nós vivemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas e santas consolações do Santo Espírito do Senhor, seja sobre vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Eu, o presbítero Marcos e o presbítero Luiz, estaremos à porta para cumprimentar você e desejar uma boa semana.